Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luan, eu sou da CIS Contabilidade Online e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qual é a diferença de Prolabore e distribuição de lucro. Acompanhe. Essa semana eu recebi aqui no escritório um empreendedor que vinha abrir empresa de arquitetura e ele tinha uma grande dúvida: Luan, o que é o Prolabore, o que é distribuição de lucro, qual que é a diferença, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer? Bem, vamos do ponto inicial. Nós entendemos que se o sócio proprietário da empresa ele trabalha com atividades da empresa, ele deve sim ter uma remuneração por parte de Prolabore. O que isso quer dizer? Nós vamos definir um salário, nada mais é do que como se fosse um salário se ele fosse funcionário, que deve ser tributado aí por INSS e também imposto de renda, conforme a tabela progressiva de imposto de renda, como se ele realmente fosse um funcionário. A distribuição de lucro é outra coisa. Então vamos criar um cenário hipotético onde essa empresa ela vai faturar ali em média nos seus meses iniciais de 5 a 10 mil reais de nota fiscal. Como a atividade de arquitetura ela tem uma sazonalidade, pode ser que em determinado período ela fature mais, pode ser que em determinado período ela fature muito menos. Então, falando uma média entre 5 e 10 mil reais. Ele pode definir que o salário dele, o prolabore dele, é de um salário mínimo. Hoje, nesse momento que estou gravando o vídeo, em 2018, ele é de R$ 954 reais. Esse valor ele não é tributado por imposto de renda, porém ele sofre a tributação do INSS. E essa tributação é de 11% sobre o valor, ou seja, R$ 954 reais vezes 11% é o valor que ele vai recolher de INSS sobre o Prolabore. Ele emitiu uma nota lá de 5 mil reais no mês, teve uma despesa lá de contabilidade, teve a despesa do imposto dele sobre aquele período, teve o valor que ele retirou e lá no final daquele período sobrou 3 mil reais para que ele recebesse da empresa dele. R$ 954 reais ele vai receber referente ao Prolabore dele e o restante do valor para chegar nos 3 mil vão ser antecipação de lucro naquele período. A antecipação de lucro e a distribuição de lucro ela só pode ser feita para a empresa que possui os seus impostos totalmente em dia e não possui nenhum débito junto ao governo. Então, esse é um detalhe muito importante. Todo o valor que vem diferente do Prolabore, que é R$ 954, reais, ele não é tributável, nem pelo imposto de renda e nem por INSS. Por quê? Esse valor já foi tributado na empresa. Então, na pessoa física, esse valor não sofre tributação. E aí, esse arquiteto, a primeira pergunta que ele me fez foi o seguinte: Luan, como é que eu operacionalizo isso? Muito bem, eu tenho lá 3 mil reais sobrando na minha conta da empresa, da pessoa jurídica, e eu quero transferir isso para a minha pessoa física. Eu posso fazer isso, por exemplo, hoje eu quero fazer 500 reais, amanhã eu quero fazer 500 reais. Ou não, eu tenho que fazer uma vez de 954 reais, que é o salário mínimo, e o restante tudo em outra movimentação financeira. Existe uma obrigação quanto a isso? Não, não existe uma obrigação sobre a periodicidade de fazer essa passagem de valores para a tua pessoa física. Porém, é muito importante que a sua contabilidade esteja em dia, além dos seus impostos estarem quitados. E como é que o que você tem que fazer para que sua contabilidade esteja em dia? Bom, aí você pode falar com o seu contador ou falar conosco que nós vamos te ensinar exatamente qual vai ser o procedimento que você vai fazer no seu dia a dia. E aí você pode fazer tanto em parcelas, 500 reais hoje, 800 amanhã, ou em uma movimentação só, não tem problema, mas que a sua contabilidade esteja em dia e seus impostos estejam pagos, quitados com certidões negativas de débitos, beleza? Nos próximos vídeos a gente vai abordar um pouquinho mais sobre esse assunto, explicar os detalhamentos, mas essa é uma visão geral que vale para os arquitetos, engenheiros e demais profissionais da área, beleza? Um abraço!